Olá pessoal, obrigado por estar acessando o canal Lela Orca. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Hoje o vídeo vai trazer uma convidada. Toda vez que uma instituição de ensino superior pede para que eu aceite em minha sala de aula um estagiário, eu dou a ele a oportunidade deles ministrarem uma aula dentro do conteúdo que eu estou ministrando. E nesses tempos difíceis que estamos vivendo, em que temos que optar pelo ensino remoto, eu também estou dando essa mesma oportunidade a eles. E a primeira convidada desses 3 estagiários é a Wellen Inês. Por isso que na plaquinha lá, né, convidada, não tem escrito professora, porque ela ainda é uma graduanda da Universidade Federal do Pará, Campus Bragança. Eu gostei muito da aula dela. Ela tem muito potencial para se tornar uma excelente professora. Vamos lá conferir. Um abraço, até a próxima. Olá galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Me chamo Ellen e hoje vim falar um pouquinho sobre fluxo de matéria e energia, certo? Vamos lá iniciar e conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Primeiramente, precisamos entender o que é o fluxo de matéria ou energia. O fluxo de matéria ou energia é um caminho percorrido pela matéria ou pela energia ao longo de um ecossistema, certo? É um processo de fundamental importância para o funcionamento e manutenção daquele ecossistema. Por quê? Porque é ali em que vai ocorrer as relações ecológicas, ou seja, as relações entre os indivíduos que ali habitam. Essas relações e esse fluxo de matéria ou energia é representado por uma pirâmide, denominada pirâmide trófica ou pirâmide ecológica, certo? Essa pirâmide ela vai representar esse fluxo de matéria e essa interação no ecossistema. Por exemplo, a alfafa está intimamente relacionada com a alimentação de bezerros, e os, por exemplo, adolescentes, que nem aqui na pirâmide, está intimamente relacionado também a sua alimentação com bezerros, certo? Então, esse é o fluxo de energia. O fluxo de energia aqui vai ser a energia da alfafa vai para os bezerros, a energia vai para o adolescente através da alimentação, certo? Tanto a energia quanto a matéria. Então, essa relação no ecossistema estão intimamente relacionadas. Então, vamos ver o que é o fluxo de matéria ou energia. O fluxo de matéria ou energia é o caminho percorrido pela matéria ou pela energia em um ecossistema. Trata-se de um processo de fundamental importância para a manutenção e funcionamento de um ecossistema, com base nas relações ecológicas que existem ali naquele local, certo? E essas relações e fluxo podem ser representadas por uma pirâmide, que é denominada pirâmide ecológica ou pirâmide trófica, certo? Uma palavra que nós estamos falando desde o início, que é de fundamental importância, é ecossistema. Por quê? Porque é nesse ecossistema, como eu já disse para vocês, e que as relações ecológicas vão ser estabelecidas. Então, entender o que compõe esse ecossistema é de fundamental importância. O ecossistema é composto por 2 fatores essenciais: fatores abióticos e fatores bióticos. Os fatores bióticos são o quê? São os seres vivos, né? Bio é vida. Os fatores abióticos são os seres inanimados, como por exemplo, clima, água, nutrientes ali daquela região, solo, nutrientes do solo, luminosidade, certo? Esses seriam os fatores abióticos. A interação dos fatores abióticos com os fatores bióticos é que formam o ecossistema. E isso tudo vai estar intimamente relacionado, isso tudo gera o fluxo de matéria e o fluxo de energia.
Continuando, vamos denominar o que seria nível trófico, certo? Denominamos de nível trófico os diferentes grupos de organismos que possuem relações alimentares similares, certo? Os herbívoros, por exemplo, possuem a relação alimentar totalmente similar. Então, eles formam um nível trófico. Os níveis tróficos, eles vão ser basicamente 3 níveis, que são produtores, que são seres, que vocês podem ver na tela, autotróficos, certo? O que significa ser um ser autotrófico? Seres autotróficos são aqueles organismos que produzem seu próprio alimento. Temos os exemplos de quem? De plantas e algas, certo? Então, essas plantas e algas, elas realizam processo de... Isso mesmo, processo de fotossíntese, quimiossíntese, o que vai gerar para ela o seu alimento. Devido a essa capacidade dela de produzir o seu próprio alimento, elas vão ocupar na cadeia trófica a base da cadeia trófica, que é denominada de produtor, porque elas produzem o seu próprio alimento, certo? Então elas serão a base da cadeia trófica, chamadas de produtores. O segundo nível trófico é denominado de consumidores. Os consumidores, eles são seres heterotróficos, certo? O que são seres heterotróficos? São seres que não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, para a obtenção de energia, eles se alimentam de outros organismos, certo? Para entender, basicamente assim. Como os seres heterotróficos não produzem o seu próprio alimento, eles vão precisar se alimentar de outro organismo. Esse organismo vão ser os organismos produtores. Então, eles vão se alimentar de organismos autotróficos, certo? Ao se alimentar dos organismos produtores, eles se tornam consumidores primários, certo? Os consumidores primários se alimentaram do produtor. Assim que se alimenta do produtor, se torna consumidor primário. Só que pode vir outro organismo e se alimentar do consumidor primário. Quando um organismo se alimenta do consumidor primário, ele se torna um consumidor secundário, certo? Quando um organismo se alimenta do consumidor secundário, qual é o nome que damos a ele? Isso mesmo, consumidor terciário, e assim por diante, certo? Outros organismos de fundamental importância para essa relação, para esses níveis tróficos, são os decompositores. Não estão aí na pirâmide ecológica, mas vocês têm que ter em mente que eles são um dos principais atores dessa história, certo? Esses grupos, eles são representados, decompositores, são representados por fungos e bactérias, e eles vão agir em todos os níveis tróficos de teias e cadeias alimentares. Eles basicamente realizam, como o nome diz, decompositores, realizam a decomposição dos restos mortais dos organismos e devolve ao ambiente os nutrientes desses organismos e que podem ser posteriormente reutilizados, certo? Então eles são de uma importância sem limite, são fundamentais, certo? Para devolver esse nutriente ao solo, ao ecossistema, ao ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre a cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela representa esse fluxo de nutrientes entre os níveis tróficos, certo? Cada peixinho desse aí representa um nível trófico. E o fluxo de nutrientes está entre eles, ocorre entre eles através da alimentação, exatamente. Basicamente, a cadeia alimentar, ela será uma sequência
que terá de seres vivos, na qual um serve de alimento para o outro. E cada organismo desse, como eu falei, vai ocupando o nível trófico dentro dessa cadeia. Assim, a energia e a matéria dos alimentos vão sendo transferidas de um nível para o outro. Com isso, concluímos que tanto na cadeia alimentar, que a gente está falando agora, quanto na próxima, que é a teia alimentar, as teias alimentares, cada organismo vai ser de fundamental importância para o ecossistema. Por quê? Porque se um dele, por exemplo, chega à extinção, ocasiona um desequilíbrio sem limite para aquele local. E assim afeta toda a cadeia, toda a teia alimentar, certo? Uma coisa muito importante da teia alimentar, que vai diferir lá para vocês entenderem o que é teia, o que é cadeia. Uma diferença básica da cadeia alimentar para a teia alimentar é que a cadeia alimentar, ela possui um fluxo de energia unidirecional, certo? E nós vamos ver já já que a teia alimentar é diferente disso. Bora lá? Antes disso, bora entender esse exemplozinho que é pra gente gravar bacaninha tudo isso, certo? Entender pra arrasar em todos os... Antes disso, vamos entender um pouquinho como que esse fluxo ocorre. Por exemplo, nós temos aqui um produtor, né? Bem aqui, produtor. Esse produtor, ele vai ser consumido por esse bichinho aqui, certo? Quando esse bichinho come um produtor, ele é chamado de consumidor primário, certo? Porém, vem outro organismo e vai comer esse consumidor primário. Quando esse outro organismo come o consumidor primário, ele é chamado de consumidor secundário, certo? Mas no ambiente, a gente não sabe, né, quem que pode vir outro organismo e comer o consumidor secundário, né? Vai que quando esse organismo, outro organismo aqui, ó, que tá sendo representado por essa cobra aqui, quando, por exemplo, essa cobra vem e come essa lagartinha, ele comeu o consumidor secundário. Quando ele come esse consumidor secundário, ele se torna o consumidor terciário, certo? E assim por diante, quaternário, enfim, até esse fluxo de energia ser totalmente disseminado. Agora vamos falar sobre as teias alimentares. As teias alimentares, elas basicamente são diversas cadeias alimentares interligadas, sabe? Diversas. As teias alimentares, elas representam de forma mais clara como que isso poderia ocorrer em um ecossistema, na verdade, de verdade, sabe? Como as teias alimentares. Agora vamos falar um pouco sobre as teias alimentares. As teias alimentares podem ser definidas como diversas cadeias alimentares interligadas. Essas interações das teias alimentares, elas vão representar todas as possíveis relações alimentares que o organismo pode ter no ecossistema. Então ela representa muito bem, ela pode representar muito bem, melhor, um pouquinho melhor do que a cadeia alimentar, por exemplo, as relações que ocorrem no ecossistema, certo? O fluxo de energia, que eu disse para você, na cadeia alimentar, ele é o que? Unidirecional. Nas teias alimentares, o fluxo de energia não é unidirecional. Ele
é multidirecional, ele segue diversos caminhos diferentes, certo? E é devido a isso que a teia alimentar, ela pode sim representar de forma mais verídica um ecossistema, porque vai demonstrar diversas relações que podem existir ali, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ratinho, bora no ratinho. Esse ratinho, ele pode ser comido por uma coruja, certo? Ele pode ser comido por uma coruja, ele pode ser comido por uma cobra, por um coelho, isso, por um coelho, certo? A cobra, por exemplo, pode... Não, bora outro. O coelho pode ser comido por não sei o que é isso, um tigre, pode ser comido por um leão, certo? Então, tipo, tem diversos caminhos que esse alimento, que essa energia pode ser comprada. Então, vamos aqui com esse exemplo. Então, aqui mostra, por exemplo, o ratinho. O ratinho pode haver diversos caminhos, né, para que ele seja um alimento de uma possível consumidor aí. Então, o ratinho, por exemplo, ele está consumindo a frutinha da árvore, né? A frutinha da árvore vai ser o produtor. O ratinho que consumiu a frutinha da árvore, ele vai ser o consumidor primário. Mas aí vem uma coruja e come o ratinho. Essa coruja, ela é consumidor secundário, entendeu? Pode vir, não sei, vem um leão aí, bora imaginar, né? Vem um leão ali, ó, de cima. Aí bora dar uma olhada agora nesse exemplo. Olha aí. O ratinho, ele pode ter diversos caminhos em relação ao fluxo de energia e matéria, né? Então a cobra pode comer ele, é um caminho, né? Poderia ser um fluxo de energia, da mesma forma que a coruja, poderia ser um fluxo de energia, o coelho, o leão, tudo é um caminho que pode ser seguido. É diferente da cadeia alimentar, quando só tinha uma direção. O ratinho não, o fluxo de energia dele pode ter diversos caminhos a seguir, certo? Aqui, por exemplo, aqui demonstrando que o quanto que pode ser, por exemplo, aqui nessa cobrinha, as relações, né? São diversas relações, então não é uma coisa fixa. Não é que a cobra, por exemplo, só vá comer o rato, ou só vá comer fluxo de energia. Esse exemplo mostra muito bem esse fluxo de energia, certo? Então, o fluxo de energia nas teias alimentares não possui uma direção apenas. Por exemplo, a energia de um ratinho pode ir para diversos animais, como vocês estão vendo, sabe? O fluxo dele pode ter diversas direções. Da mesma forma desse outro exemplo aí do ladinho, que o fluxo de energia, olha ali, ó, do capim, né? Pode ter diversas direções, pode ir pro coelhinho que come, pode ir pro ratinho, entendeu? Diversas direções podem ser tomadas a energia desse consumidor, desse produtor, né? No caso, o capim. Então, as teias alimentares, elas representam de uma forma mais verídica essas relações, na verdade, as relações no ecossistema, certo? E é isso, galera. A gente fica por aqui. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a professora Daniela Torres pela oportunidade, pela parceria que está tendo com a gente, né? É um momento muito difícil, mas a gente está aí tentando renovar, tentando
buscar metodologia para conseguir encarar tudo isso e ir passando, tá? Muito obrigada. E é isso, galera. Chegamos ao final. Agradeço muito você que assistiu até o final. Agradeço pelo convite, pela oportunidade que a professora Daniela Torres tá dando a mim, né? Tá dedicando a mim o tempo também. Estamos em um momento muito difícil e o nosso tempo, quando parece que tem muito tempo, mas a gente não tem não, pouquinha coisa. Tá? Obrigada. Até a próxima.